Bem, parece que uma grande ofensiva militar foi lançada, mas as razões oficiais, elas não batem muito bem. Então, nesta análise, vamos mergulhar em 4 teorias bem surpreendentes sobre o que realmente pode estar acontecendo por trás das cortinas. A operação ganhou um nome bem forte, Fúria Épica. Mas o que está deixando muito analista intrigado é o abismo que existe entre a justificativa oficial para essa guerra e os fatos que a gente conhece. E aqui a história começa a ficar esquisita. A análise aponta para 2 contradições gritantes. A primeira é a desculpa de atacar o programa nuclear, um programa que supostamente já tinha sido neutralizado meses antes. E a segunda, essa ideia de uma ameaça prestes a acontecer que as próprias agências de inteligência americanas disseram não ter provas. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se a versão oficial parece frágil, quais seriam então as verdadeiras motivações? É aí que a análise que estamos seguindo nos apresenta 4 teorias, que, na verdade, estão todas interligadas. A primeira teoria nos convida a olhar para o grande tabuleiro de xadrez do Oriente Médio, focando em objetivos políticos que já existem, olha, há décadas. Essa declaração aqui é um ponto-chave. A ideia, segundo essa visão, não é que a ação foi uma resposta a uma ameaça iraniana, mas sim uma maneira de se adiantar a um ataque que Israel já estaria planejando, ou seja, controlar a narrativa e a escalada do conflito. E a análise vai ainda mais fundo, trazendo à tona a alegação de um ultimato seríssimo, um que, se for verdade, teria basicamente forçado os Estados Unidos a agirem para evitar um cenário nuclear catastrófico. E essa linha do tempo deixa bem claro que essa pressão por uma ação militar não é de agora. Começou lá nos anos 90, ficou mais intensa em 2012, depois em 2015, com alertas cada vez mais urgentes, até que, finalmente, a ação militar aconteceu. É apresentada como um objetivo de política externa de muito, muito tempo. Agora, e se o conflito com o Irã forçou uma peça num jogo muito maior? A segunda teoria argumenta exatamente isso. Ela tira o foco da política regional e o coloca na economia global, mais especificamente na ascensão da China. Para entender essa teoria, a gente precisa olhar para um mapa e achar este ponto aqui, o Estreito de Hormuz. Ele é o coração, o centro de toda essa teoria econômica. A importância desse lugar é absurda. Estamos falando de cerca de 25% de todo o petróleo do mundo passando por essa passagem estreita. Quem controla esse ponto, controla uma das artérias mais vitais da economia mundial. A lógica apresentada aqui é a seguinte: ao controlar esse gargalo, os Estados Unidos conseguem asfixiar o acesso da China à energia barata e, ao mesmo tempo, valorizar o seu próprio petróleo e, de quebra, fortalecer o dólar. É um movimento só, com um benefício estratégico duplo. Mas, para além da geopolítica, tem sempre a pergunta: quem ganha dinheiro com isso? A terceira teoria segue exatamente essa trilha, investigando quem lucra diretamente com esse conflito. A análise apresenta esta tabela, que é quase um mapa dos interesses. Ela conecta grandes doadores políticos a ganhos financeiros diretos com o conflito. A gente vê desde o lobby pró-Israel até empresas de defesa, de petróleo e do mercado financeiro. Cada um, segundo essa visão, com um motivo claro para ver suas ações e mercados subirem por causa da guerra. E não é só o lucro direto. A fonte argumenta que o conflito em si funciona como uma gigantesca demonstração de produto ao vivo. É como se fosse o maior comercial do mundo para o complexo militar industrial, podendo gerar centenas de bilhões em vendas futuras de armas. E tudo isso nos leva à quarta e última teoria. A que, segundo a análise, é a estrutura que amarra todas as outras peças do quebra-cabeça. E é aqui que a análise dá uma virada surpreendente e entra de cabeça no mundo da tecnologia. A revelação é de que uma inteligência artificial foi usada para ajudar a planejar toda essa ofensiva militar. E a resposta a isso foi igualmente inédita. Em vez de mirar em alvos militares tradicionais, o Irã teria atacado a infraestrutura digital que sustenta a economia moderna, ou seja, data centers. Isso levanta uma questão que muda tudo para o futuro da guerra. A infraestrutura digital comercial agora é um alvo militar legítimo. Parece que as fronteiras entre o campo de batalha físico e o digital estão simplesmente desaparecendo. E esses ataques se conectam a uma teoria ainda maior: a construção de uma grade de controle financeiro global. A ideia é que esse sistema teria 3 pilares. 1, o dinheiro programável, com regras sobre como gastá-lo. 2, a identidade digital ligada às finanças. E 3, o controle da infraestrutura física que roda tudo isso.
E o Irã, segundo essa análise, seria um dos últimos países a resistir à integração nesse novo sistema. Para reforçar essa ideia de um plano antigo, a fonte cita um ex-comandante supremo da OTAN. Ele alega ter visto um memorando que descrevia passo a passo um plano para derrubar 7 países. Adivinha qual era o último da lista? O Irã. Certo, então, no fim das contas, para onde tudo isso está nos levando, de acordo com essa análise? O objetivo final, descrito aqui por uma das pessoas mais poderosas do sistema financeiro mundial, seria a tokenização. O que é isso? Basicamente, é transformar todos os ativos do planeta, ações, imóveis, tudo que tem valor, em ativos digitais, todos registrados num único sistema de controle global. E isso nos deixa com uma pergunta final, e bem provocadora. E se a guerra moderna não for mais sobre conquistar terras, mas sim sobre construir a infraestrutura de um novo e poderoso império financeiro global?